Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Não vamos ler todo o Salmo, que são 22 versículos, mas vamos ler do 13 até o 22, que é o último versículo. A palavra do Senhor diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E no versículo 22 está escrito: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O Salmo 33 é um hino de adoração e, ao mesmo tempo, é um convite para o povo de Deus, um convite ao louvor, à adoração congregacional, que é o que nós estávamos fazendo aqui nesse momento. Ele começa no primeiro versículo dizendo: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aleluia. É um convite, você é convidado ao louvor. Você que foi justificado em Cristo Jesus. E ao longo desta canção, que tem aí, é dividida em 22 versículos, o salmista enumera diversas razões, motivos pelos quais devemos adorar o Senhor. Ele diz, por exemplo, que a sua palavra é verdadeira. Ele também diz que Deus é fiel em tudo o que ele faz. Ele é justo, ele é reto. O salmista afirma que ele é também o Criador de todas as coisas. Ele ainda fala no versículo 5 que a terra está cheia da bondade do Senhor. E quando nós vamos lendo tudo isso, nós vamos nos enchendo de gratidão, não é verdade? De admiração, porque o nosso Deus é um Deus grande. O salmista diz ainda que pela sua palavra e pelo seu sopro, o sopro da sua boca, o Senhor criou todas as coisas, criou os céus, criou os corpos celestes, criou esse universo vasto que nós sequer podemos imaginar quão grandioso é. E nessa descrição maravilhosa que o salmista faz da glória do nosso Deus, ele proclama também um dos atributos de Deus que nós vamos refletir a respeito dele nessa noite, que é a soberania de Deus. Esse é o nosso tema, o Deus soberano. Queridos, muita gente que canta, que ouve a palavra, que é crente, que é cristão, tem uma certa dificuldade em compreender o que significa a soberania de Deus. E até mesmo as implicações da soberania do Senhor. A palavra soberano significa aquele que detém o domínio, que exerce o poder e a autoridade supremos. Portanto, quando falamos que nosso Deus é soberano, precisamos refletir. O que isso significa? O que significa na minha vida, no meu relacionamento com o Senhor, sendo o meu Deus, o meu
Pai, o Senhor soberano do universo, como é que eu, filho de Deus, deveria pensar? Como é que eu, filho de Deus, deveria andar no dia a dia? Como eu deveria viver? Como eu deveria me relacionar com as pessoas, com a criação de Deus? E como deveria me relacionar com o meu Deus, sabendo que Ele é soberano? Nós cantamos uma tão conhecida canção que diz: nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. E essa segunda frase, ele reina antes da fundação do mundo, também explica o que é a soberania de Deus. O mundo nem existia, o universo não existia, e ele já reinava como Senhor supremo, como Senhor absoluto. É esse Deus, queridos, que nós estamos louvando. É esse Deus que nós estamos adorando. Quando temos essa consciência, precisamos adorá-lo como um Deus soberano. Pensando, porque tem gente que tá, sabe, a gente vê às vezes aqui, não tem como não ver, né? Só se a gente fechar os olhos. Algumas pessoas que cantam assim: nosso Deus é soberano. Eu acho que você não entendeu quem é esse Deus. Eu acho que você ainda não sabe. Eu acho que você ainda não teve a revelação, o entendimento. Talvez você ainda esteja dormindo. Talvez você ainda tenha os seus olhos fechados, ainda esteja cego. Mas quando você compreende quem é esse Deus, você então vai adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, queridos? Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses últimos versículos que lemos desse salmo é que Deus é soberano sobre a sua criação. O que significa que toda a criação, absolutamente tudo o que Deus criou, os seres brutos, os seres que não têm vida e os seres vivos, os animais, os vegetais, os seres espirituais, materiais, todos estão debaixo da autoridade e da soberania do nosso Deus, todo o universo. As estrelas estão executando um movimento, você sabe disso? Elas não estão paradas. Quem foi que estabeleceu esse movimento? Isaías diz: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Ele estabeleceu um caminho para cada uma das septilhões de estrelas que existem nesse universo, incontáveis, estrelas gigantescas, todas elas obedecendo à voz do seu Criador. No versículo 8, o salmista diz: toda a terra tema o Senhor, toda a terra, todo esse planeta, tudo que há no planeta, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por isso eu não posso compreender alguém que está cantando algo que glorifica esse Deus com indiferença. Como se estivesse cantando parabéns a você. Não, não é a mesma coisa. Nós não estamos cantando uma musiquinha. Nós não estamos cantando para uma pessoa como nós, que está no mesmo nível que nós. Nós estamos cantando e adorando o Deus soberano do universo, que é soberano sobre toda a criação. Irmãos, esse atributo de Deus alcança a vida de todos, inclusive dos ateus. Aqueles que dizem Deus não existe, só estão dizendo isso, porque Deus permite que eles o façam. Só estão respirando porque o Deus soberano está permitindo, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Aqueles que creem em Deus estão debaixo de sua soberania, mas os que não creem também, porque Ele é soberano sobre todos. A população mundial hoje passa de 8 bilhões de seres humanos, mas o salmista diz aqui nesse salmo que Deus conhece o coração de cada um deles. Veja, versículo 13: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa
todos os habitantes da terra. Pode ser crente, pode ser ateu, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser famoso, desconhecido. Ele diz, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Ninguém passa desapercebido diante do Senhor soberano. Qualquer e toda criatura, grande ou pequena, está, em última análise, subordinada ao Criador. Mas precisamos refletir. Será que isso significa que toda criatura está fazendo a vontade de Deus? Quando falamos da soberania, precisamos entender com clareza o que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus. Se todos estivessem fazendo a vontade de Deus, queridos, não haveria nenhum mal nesse mundo. Concorda comigo? Será que haveriam estupros? Será que haveriam assassinatos? Será que haveriam tantas catástrofes causadas, guerras, genocídios? Então, alguns têm uma visão equivocada da soberania de Deus, acreditando que Deus obriga todas as pessoas a fazer a vontade dele. A vontade dele está claramente revelada na palavra. Você lê a sua Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Portanto, será que quem está cometendo um crime está fazendo algo que Deus determinou que ele fizesse? Obviamente não, porque Deus é santo. E a Bíblia diz que ele não pode sequer contemplar o mal. A Bíblia revela que em sua soberania, justamente porque ele é soberano, ele decidiu dar ao ser humano a liberdade, a capacidade de escolha, de decidir servi-lo ou não, fazer o bem ou não. E é por isso que nós vemos tantas pessoas fazendo coisas terríveis nesse mundo. A Bíblia está cheia de exemplos de Gênesis e Apocalipse, de pessoas que tomaram boas decisões e de pessoas que tomaram decisões terríveis. Josué, falando com o povo de Israel, ele diz, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, preste atenção nessa palavra, escolham hoje a quem irão servir. Portanto, é claríssimo aqui, queridos, que nós temos uma escolha. A soberania de Deus não impede você de escolher. Por quê? Porque Deus decidiu assim. Na sua soberania, ele poderia criar um exército de robozinhos, fazendo só o que ele quisesse. Por aqui, agora por aqui. Mas Deus, quando ele colocou aquela árvore lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deu ao homem a oportunidade de escolher, porque ele queria seres livres. Então Josué diz, escolham hoje a quem vocês irão servir. No primeiro capítulo de Isaías, é interessante que Deus falando pelo profeta, ele começa usando duas palavras que só fazem sentido quando nós pensamos que Deus sempre nos dá uma escolha. Se quiserdes, querer envolve o seu desejo, a sua vontade, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Deus está dizendo, as minhas bênçãos são para quem quer, para quem escolhe me servir, para quem escolhe estar comigo, andar comigo. E aliás, é justamente o que esse versículo em 2 Crônicas diz, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, veja, o outro lado da escolha, se o deixardes, vos deixará. Deus está com você enquanto você está com ele. Deus está abençoando você enquanto você permanece na presença dele. A palavra deixa isso claríssimo, e nós poderíamos citar aqui mais dezenas de versículos que vão dizer exatamente a mesma coisa. Há uma escolha. Deus é soberano, isso significa que você não tem escolhas a fazer? O salmista no Salmo 119 diz, escolhi o caminho
da fidelidade. Eu escolhi o caminho da fidelidade, o salmista está dizendo. E você? Qual é a sua escolha? Deus nos dá liberdade para buscá-lo ou para deixá-lo. Para andar com ele ou para viver longe dele. Porém, há um detalhe muito importante que você precisa saber. Em sua soberania, Deus estabeleceu as consequências da sua escolha. Você pode escolher, mas quem estabelece as consequências não é você. A Bíblia diz, o que o homem plantar, isso ele colherá. Não há escolha em relação ao que colher. Você pode escolher o que plantar. Justamente porque Deus deu ao homem essa liberdade de decidir fazer o bem ou não, amá-lo ou não, adorá-lo ou não, é que toda criatura, está escrito na palavra, irá prestar contas de suas escolhas, de suas decisões ao Deus que é soberano. Ninguém, absolutamente ninguém deixará de prestar contas ao Deus soberano. Em Hebreus, no capítulo 4, está escrito, tudo, preste atenção, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Deus soberano é o Deus que irá fazer um acerto de contas com cada ser humano. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, irão prestar contas de suas ações, de suas escolhas, de suas decisões que fizeram aqui nessa vida. Não pense que você vai poder decidir alguma coisa depois de partir daqui. Enquanto você está aqui, reconheça que Deus é soberano, entregue-se a Ele, renda-se a Ele e faça a vontade dEle. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. Por mais poderosos que os homens pareçam ser, às vezes quando você olha para aquelas pessoas influentes, governantes poderosos, que podem levar uma nação inteira à guerra, que podem levar, com apertar de um botão, milhões de pessoas à morte. Você diz, quão poderosos são esses homens, mas a Bíblia nos mostra que todos eles estão muito abaixo do poder e da autoridade do Deus soberano. No versículo 10, o salmista declara, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Fica claro aqui, queridos, que a autoridade de Deus para governar o mundo e realizar os seus propósitos está muito acima das escolhas humanas. É claro. No versículo 11, o salmista diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Sabe qual é a diferença do seu plano e do plano de Deus? Sabe qual é a grande diferença dos nossos planos e dos planos de Deus? Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Que Deus maravilhoso. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus eterno. Isso significa, queridos, que os planos que Deus tem para a sua vida, e Ele diz, eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Os planos, as promessas que Deus tem para você, para o seu povo, irão se cumprir. Independentemente do que os reis, do que os governantes, do que os poderosos fizerem. Deus tem um propósito para a sua igreja. Se você está em Cristo, Deus tem um propósito na sua vida e Ele é soberano nesse propósito. Quando a gente olha para a conjuntura mundial hoje, não é difícil perceber, aliás, está claríssimo, que muitos líderes, inclusive o presidente do Brasil hoje fala muito, já ouvi ele falando diversas vezes, nós precisamos de uma governança mundial. Você já ouviu na Bíblia alguém falando sobre uma governança mundial? Na Bíblia, ele é chamado de anticristo. O nosso presidente está clamando. Nós precisamos do anticristo. É a vontade dele que o anticristo venha rapidinho. Ele não se cansa de falar em diversas entrevistas, né? Mas muitos governantes hoje estão planejando um mundo sem Deus. Você já percebeu isso? Agora, essa semana eu li a notícia de uma cidade no interior de São Paulo. O Ministério Público está lá processando a Câmara lá dos vereadores. Sabe por quê? Porque eles dizem, com a bênção de Deus, vamos iniciar os trabalhos aqui, nessa sessão. E aí, não, isso é proibido, isso tem que ser proibido. O Ministério Público está em cima para que isso seja proibido. Já proibiram em diversas cidades que tenham um crucifixo. A cruz
lá na Câmara Municipal. Por que não? Aqui não é lugar de nenhum símbolo cristão. O cristianismo, eles querem que seja banido da sociedade. Eles querem um mundo sem Deus, sem Jesus, sem cruz e sem cristãos, tenha certeza disso. Esse é o desejo de muitos governantes hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses planos não vão se concretizar. Sabe por quê? Você quer saber o fim da história? Já está revelado na palavra. Não são eles que serão vitoriosos. Está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem disse? Jesus, o soberano dos reis da terra. Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. A Bíblia diz: os seus olhos são como chama de fogo. Ele declarou: eis que faço novas todas as coisas. Quem será banido não será o cristianismo, mas aqueles que se levantam contra ele. O anticristo será derrotado com o sopro da boca do Senhor Jesus. O nosso Deus é soberano e Ele tem poder para fazer falhar, para frustrar todos os planos humanos contrários à sua vontade. Meu irmão, o diabo não pode impedir os planos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, o diabo não. As pessoas que estão ao seu redor, talvez você, puxa, tem tanta oposição aqui do meu lado, tem tanta gente tentando me derrubar. As pessoas que estão ao seu redor não podem impedir os planos de Deus e as promessas dele para a sua vida. Você sabia disso? Porque elas não são soberanas, mas o nosso Deus é soberano. O mundo inteiro, o inferno inteiro não pode frustrar os propósitos de Deus. Jó disse: bem sei que tudo podes e que nem um dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. E o que isso muda na minha vida? Nós precisamos pensar. E na vida prática, o que isso significa? Que quando compreendemos que Deus é soberano, que o nosso Deus é soberano, queridos, não precisamos mais viver com medo. Não precisamos mais viver preocupados, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer ao longo desse ano. Não precisamos temer nenhum homem, só precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que é soberano. A Ele o nosso temor. E a mais ninguém. Nossa confiança não está no homem, está no Senhor soberano. Mas o nosso temor também não está nos homens, está no Senhor soberano. Não tema os homens, tema o Senhor. Tema o Deus que é soberano. Viva debaixo da autoridade dele, dizendo como Jesus orou: venha, Senhor, venha a mim o teu reino. Isso é declarar que Deus é soberano sobre a sua vida. Quando você diz: reine, Senhor, na minha vida, reina, Senhor, no meu coração, reina, Senhor, na minha mente, reina, Senhor, durante esse dia. Quando você acordar e sair da cama, comece dizendo: Senhor, vem reinar nesse dia. Aleluia. Nosso Deus está acima de toda autoridade, de todo poder nesse mundo. E ninguém, ele diz, ninguém pode impedir o meu agir. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Deus que é soberano. Aliás, o versículo completo diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Esse é o Deus soberano. A luz não existia e ele já estava lá. A vida não existia e ele já estava lá. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, pergunta o soberano, quem impedirá? Meu irmão, por que você está preocupado? Por que você está com medo? Ninguém pode impedir o seu Deus de cumprir os seus propósitos magníficos, incomparáveis, sublimes, inimagináveis na sua vida, na sua casa, na sua descendência, na vida dos seus filhos. Ninguém. Aleluia. Deus é soberano sobre toda a criação. Aleluia. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse salmo, queridos, que esse Deus soberano é o Deus que sustenta
os seus, o Deus que sustenta o justo, o Deus que sustenta os seus filhos. Nós olhamos para o mundo, é evidente que o caos está se estabelecendo em todo o mundo. A injustiça, as catástrofes aumentam a cada dia. Mas nós precisamos entender que se somos filhos do Deus soberano, se o nosso Pai é esse Deus soberano que governa o universo, que governa desde as estrelas até o menor dos seres por Ele criado, a nossa vida está nas mãos dele. A sua vida está nas mãos dele. Você pode dizer, mas ninguém me conhece. Ele conhece você. Ele conhece o seu coração. Mas ninguém se lembrou de mim. Ele se lembra de você todos os dias. E quando você acordou essa manhã, você só acordou porque as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida. Mais uma vez. Quem garante o nosso futuro não são os políticos, não são os governantes, não são os médicos. Deixa eu dizer para você, é claro que os médicos muitas vezes nos ajudam. Mas, de vez em quando, a gente sabe de alguém muito rico, com muitas posses, e de repente, morreu. E nada puderam fazer para impedir. Sabe por quê? Porque quem garante a sua vida até o último segundo não são os médicos, não é a ciência, mas é o Deus em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No versículo 16, o salmista diz, nenhum rei, preste atenção, nenhum, você fala, será que tem alguma exceção? Não, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Você acha que é o exército que garante a vitória? Tem gente que fica imaginando, puxa, será que Israel vai conseguir lutar contra todos aqueles povos árabes, os egípcios, o pessoal do Líbano, o pessoal do Hezbollah, o pessoal, sabe, é grupo terrorista para cá, é o Hamas, é grupo terrorista para lá. Você sabe por que Israel não perde nenhuma batalha? Nunca perdeu uma batalha, desde que foi formado o Estado de Israel. Sabe por quê? Porque estou me referindo ao Estado moderno de Israel. Inclusive, certa vez, todos os povos, todos os países da região se uniram contra Israel. E Israel tinha pouquíssimo tempo de vida como nação moderna. Inexplicavelmente, ele derrotou todos os seus inimigos, porque aquele que está por trás da nação de Israel diz, eu sou o Senhor dos exércitos. E agindo eu, quem impedirá? Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. O povo de Israel sabe muito bem o que isso significa. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Quem conhece o Deus soberano sabe que a vitória não vem dos nossos recursos, não vem da nossa força, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso dinheiro, da nossa condição financeira, não vem daquilo que sabemos ou daquilo que temos. A nossa vitória vem de Cristo Jesus. Ele é o vitorioso, o vencedor, e nele somos, somente nele, mais do que vencedores. Fora dele, você não pode fazer nada. Quando a gente olha para o testemunho de Davi, não tem como não se lembrar disso quando a gente fala da soberania de Deus. Davi era um adolescente, profissão, pastor de ovelhas. Do outro lado, um guerreiro de quase 3 metros de altura, experiente na batalha. Davi, quando ele chegou lá, ele disse, o que você veio fazer aqui, rapaz? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Volta para lá. Vai cuidar de ovelhas, que é a única coisa que você pode fazer. Foi assim que ele foi recebido. O rei, que era um homem alto que se destacava, a Bíblia diz que era alto e se destacava mais do que qualquer pessoa em Israel, mais do que qualquer homem. O rei que já tinha guerreado, que já tinha vencido batalhas, tremia de medo. Um pastor de ovelhas com uma funda e 5 pedrinhas, lutando contra um gigante de quase 3 metros, experiente na batalha, armado com uma espada, um escudo e uma enorme lança que precisava de alguém só para carregar essa lança. Davi não tinha nem armadura, mas ele foi certo da vitória. Você acha que ele confiava em quem? Em si mesmo? Ele confiava na funda, ele confiava em 5 pedrinhas do riacho. Sabe o que ele disse para aquele gigante?
1 Samuel 17:45. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Sim, você tem tudo isso. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou indo no meu nome, estou indo no nome do Deus soberano. Se você pertence ao Senhor soberano, é Ele quem garante a sua vitória. Não são as suas posses ou a sua condição. Não é a sua sabedoria. É a sabedoria dEle. É o poder dEle, é a autoridade dEle. E depois Davi diz, antes de derrubar aquele gigante com uma única pedra. E saberá toda esta congregação, todos os que estão aqui saberão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Não apenas, porque Ele falou vos entregará, não estava falando só do gigante. Ele vai entregar todos os filisteus nas nossas mãos. Deus não precisa dos seus recursos, Ele tem tudo. Você simplesmente precisa dizer, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu espero em Ti, Senhor. Nas adversidades, o Senhor soberano nos sustenta. Versículo 18, o salmista diz, o Senhor protege aqueles que o temem. Tema o Senhor, meu irmão. Tem gente que pensa que no Novo Testamento, não, esse negócio de temer é coisa do Antigo Testamento. Às vezes, quando a gente ouve um crente desinformado falando isso aí. Não. O Senhor protege aqueles que o temem. O Novo Testamento diz a mesma coisa, inúmeras vezes. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte. Preste atenção, você está acompanhando aí? Salmo 33, versículo 18. Grife, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. O mundo pode estar passando fome. Deus vai sustentar você. O mundo pode estar sendo morto. Deus vai dar vida a você enquanto Ele tiver um propósito na sua vida aqui nessa terra. Em quem está a sua esperança? Na bolsa de valores? Um dia ela sobe, outro dia ela desaba. Nos políticos? Prometem uma coisa, fazem o contrário do que prometeram. Nos médicos, que muitas vezes, infelizmente, não têm as respostas necessárias. Na sua empresa? Com essa empresa eu vou prosperar. Diga, com o Senhor, o meu Deus, eu vou prosperar. No seu patrão? Em si mesmo? Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem. Não confie no homem, não confie em si mesmo, confie no Deus soberano. Quanta gente preocupada, quanta gente ansiosa, eu preciso de um remédio para a ansiedade. Leia a Bíblia, confie em Deus, esse é o melhor remédio para a ansiedade que existe no mundo. Porque foi inventado e criado por Deus. Gente com medo do que vai acontecer com o país, com medo do que vai acontecer esse ano, com medo da semana que vem, com medo do que vai acontecer com a economia, com o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que mesmo em tempos de fome, quem nos garante a vida é o Senhor, o nosso Deus. Quando eu olho para a vida do profeta Elias, você se lembra? Nos tempos do rei Acabe, um homem terrível, era um caos na nação de Israel, um homem idólatra, um homem que amaldiçoava os homens de Deus, que perseguia as pessoas que temiam o Senhor e que levantava os falsos profetas. Veja, tempos de apostasia, será que hoje está muito diferente? Tempos de iniquidade, iniquidade se multiplicando em toda a nação. Mas Deus deu uma palavra a Elias e disse, Elias, avise o rei, que a partir de agora eu fechei os céus, não chove mais em Israel. A fome veio sobre a nação. 3 anos e 6 meses sem cair uma gota d'água. Quando fica um mês sem chover, a gente fica desesperado aqui, não fica? Você pode imaginar 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. Tudo morrendo, os animais morrendo, as pessoas padecendo de fome, os rios secando. Deus fala para Elias, vá até o ribeiro de Querite e fique escondido ali. Sabe o que Deus faz? Mas será que Elias pensou, Senhor, mas lá não tem comida. Senhor, o que eu vou comer? Quem vai me alimentar? A Bíblia diz que Deus enviou corvos pela manhã e à noite, que traziam pão e carne. Você já comeu um pãozinho com carne moída, bem gostoso, bem quentinho, bom, né? Eu não sei se era carne moída ou se era aos pedaços.
os corvos traziam pão e carne para o profeta do Senhor. Aleluia. Você sabia que todos os seres criados, todos estão debaixo da soberania de Deus? É por isso que Deus deu ordem aos corvos. Eles não falaram, vou pensar, não, já foram na hora obedecer. Todos os animais, todos os vegetais, o vento, as águas do mar, tudo está debaixo da soberania de Deus. Sob as ordens do Senhor soberano, os corvos alimentaram Elias. Mas sobre as ordens do mesmo Deus, o grande peixe foi até a praia. Primeiro, o peixe engoliu Jonas sobre as ordens do Senhor. Daqui a pouco, peixe, tá bom já. 3 dias já com Jonas na sua barriguinha. Agora vomita o Jonas na praia. Vai o peixe para a praia. Puxa, pensei que ele digeria essa comida. Ok, Senhor, fica para a próxima então. E o peixe obedece. Sob as ordens de Cristo Jesus, de um dia para o outro, a figueira secou. Toda a natureza, toda a criação está debaixo das suas ordens. Sobre as ordens dele, os ventos e a tempestade, em 1 segundo, cessaram. A tal ponto que os discípulos falam, que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe que homem é esse? É Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe, o Rei dos soberanos da terra. Aleluia. E quando aquele ribeiro finalmente secou, porque a chuva não vinha, e não vinha porque Deus disse, não vai chover. Pode fazer dança da chuva, pode fazer o que você quiser, não vai chover. Deus manda Elias ir até uma mulher viúva, que tinha um único filho, e que estava ali a ponto de morrer de fome. Você se lembra disso? Será que Deus vai deixar você morrer de fome? Preste atenção. Aquela mulher tinha apenas um punhado de farinha. Está escrito um punhado de farinha. Dá a impressão que é algo que você coloca na sua mão. E um restinho de azeite, está escrito. Será que dá para alguém viver com isso? Olha, humanamente falando, não. Mas para Deus que é soberano, isso está dando e sobrando. O pouco que você tem na sua casa, Ele pode multiplicar. E a palavra diz que quando o profeta chega ali, ela fala, olha, eu vou fazer um último bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. Isso era o que ela acreditava. Mas por que Deus manda o profeta ser sustentado por uma viúva que está à beira da morte? Você pode imaginar? Sabe por quê? Ele está mostrando que quando você tem um Deus que é soberano, não são os seus recursos que importam, são os recursos de Deus que são infinitos, que não se acabam, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Pela sua palavra poderosa, Ele traz à existência as coisas que não existem. E conforme a palavra do Deus soberano, Elias disse para aquela mulher, olha, tudo bem, mas primeiro faça um bolo para mim, depois você vai fazer um para você e para o seu filho. Pode ficar tranquilo. Você imaginou a cara daquela mulher? Como assim? Eu sou uma viúva, com meu único filho, e você tem coragem de falar isso para mim? Elias disse para aquela mulher, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meu irmão, não importa qual vai ser o tamanho da crise, não importa quais as circunstâncias, a farinha na sua panela não vai se acabar, enquanto você estiver debaixo da autoridade do Deus soberano. O azeite na botija não vai faltar, e vai chegar um dia em que Ele vai derramar chuvas sobre a sua vida. Ainda que a fome se abata sobre a terra, Deus pode enviar corvos para cuidar de você. Ele pode multiplicar o alimento na sua panela. Sabe por quê? Porque para Ele, com 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar 10, 15, 20 mil pessoas. Aleluia. Tem gente que pensa, puxa, isso aconteceu lá na Bíblia, mas hoje, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não deixou de ser soberano, Ele não deixou de ser Senhor. A esperança do ímpio está na sua própria força, mas a nossa esperança está no Senhor, o nosso Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Meu irmão, em quem é que você confia?
Em quem é que você confia? Você está desesperado? Eu acho que você não confia e não sabe quem é o seu Deus. Quero terminar falando de um testemunho que eu ouvi ainda essa semana. De um homem, servo do Senhor venezuelano, chamado Carlos Arteaga. Esse homem era um engenheiro e foi chamado para instalar uma antena, uma grande antena de televisão, uma torre, né, de televisão, no meio da floresta amazônica, na Venezuela. Foi ele, o piloto de avião, o comandante do exército, algumas pessoas que estavam ali para auxiliá-lo. Um pequeno avião e 45 minutos depois que o avião decolou, ele já começou a cair. Só que eles estavam no meio da floresta amazônica. Mata fechada, onde não havia nenhuma cidade, longe da civilização. E aquela aeronave caiu e se despedaçou na queda, caindo por cima de incontáveis árvores. Longe da civilização. As pessoas podiam gritar quanto quisessem, ele podia gritar quanto quisesse. No que ele caiu, ele conta, em cima dele, num galho, ficou uma pessoa degolada, com metade do corpo para cá, metade para lá. Outro teve uma perna arrancada, e as pessoas foram caindo e morrendo do lado dele. Ele foi o único que, quando o avião caiu, ele ficou em cima do assento, ele caiu no assento do avião. Os outros foram jogados, caiu, está entendendo? O banco onde ele estava sentado caiu, e ele caiu em cima do banco. Mas mesmo assim, com aquela queda, na hora, um pedaço da perna esquerda dele foi arrancado. E naquela situação, pendurado em uma árvore, depois ele caiu até o chão, sentindo dores terríveis. Ele colocou a mão na sua cabeça, faltava um pedaço aqui do seu crânio que havia sido decepado. Mas ele estava vivo. E ele achou, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Ele viu um monte de gente morta em cima dele, do lado. E ali, isso era um pouco mais de 7 horas da manhã. O dia foi passando e ninguém veio. Nenhuma ajuda, nenhum socorro. Será que há esperança para alguém numa situação como essa, queridos? Quando ele achava, depois de alguns dias, vendo as suas feridas se infeccionando, os vermes começavam a sair de dentro das feridas, e inclusive muitos vermes e muitas moscas, muitos insetos voando em volta dos cadáveres que estavam em torno dele. E ele ali, naquela situação, orou ao Senhor. Falou, Senhor, eu entrego a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Ele já serviu o Senhor. Falou, se eu morrer, eu sei que eu estou salvo. Mas se o Senhor tem um propósito, que seja feita a sua vontade. Queridos, depois de alguns dias sem comer, muito fraco, ele conta que de repente, no meio do dia, fez-se um silêncio, porque a mata é extremamente barulhenta, muitos insetos, né? Insetos, animais passando, animais perigosos passando por ali. E de repente um clarão se abriu, uma luz veio naquela mata. E ele diz que um anjo do Senhor veio até ele e trouxe alimento para ele comer. Enquanto ele estava ali, ele não podia se mexer, todo ferido, gravemente ferido. Mas o anjo colocou alimento nas mãos dele e disse, coma, porque Deus tem um propósito na sua vida e você não vai morrer, você não vai ficar aqui. Meu irmão, quando Deus tem um propósito na sua vida, ninguém pode impedir. Nem um acidente, nem um diagnóstico médico, nenhuma má notícia. Ele comeu aquele alimento, se sentiu melhor, mas continuava ali sem conseguir andar, sem conseguir se mexer. No dia seguinte, veio novamente um anjo do Senhor e trouxe alimento para ele. E depois, no dia seguinte, de repente ele começou a ouvir um barulho. No 11º dia, o socorro chegou. Todos estavam mortos. Ele estava vivo ainda. As pessoas olhavam para ele cheio de vermes, porque ele sofreu ali hematomas e uma situação terrível. Ele usa metade de uma perna, é uma prótese. Isso eu vi em vídeo, ele falando e testemunhando e mostrando, inclusive. Esse homem saiu de lá, vivo. Sabe por quê? Porque quando Deus, o Deus soberano, tem um propósito na sua vida, ninguém, nada pode impedir. Esse homem está testemunhando e pregando e dedicou a sua vida a Cristo. E já passou por mais de 60 países pregando e testemunhando o Evangelho do Senhor.
E eu achei muito interessante, porque ele diz que o segundo anjo que esteve com ele, disse para ele: você vai sobreviver, você vai correr o mundo e pregar a palavra e testemunhar o que aconteceu aqui com você. E diga ao mundo que esta é a última geração, porque Cristo está às portas. Queridos, o Deus que é soberano está conosco. Por isso nós podemos dizer, no versículo 20, o salmista diz assim: nossa esperança está no Senhor. Quando nós cremos no Deus soberano, nós declaramos: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Aleluia. Se a sua esperança está no Senhor soberano, nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma doença, nenhuma adversidade, nenhuma notícia pode roubar a sua esperança. Nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Por isso que nós continuamos, queridos, quase 2000 anos se passaram, nós continuamos celebrando a ceia do Senhor. Nós continuamos adorando o Senhor. Nós continuamos proclamando para esse mundo: Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele decide quando, Ele decide o tempo, Ele decide a situação, Ele decide todas as coisas. A nós cabe apenas continuar crendo, continuar esperando nele, continuar confiando nele, continuar buscando de todo o nosso coração, porque enquanto o buscarmos, como nós lemos, ele estará conosco. Amém, queridos? Aleluia. Nossa esperança está no Senhor. Você entendeu o que é a soberania de Deus? É claro que há muito mais a ser dito sobre a soberania, mas entenda, você não está só nesse mundo. Você não está abandonado à sua própria sorte. Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é soberano na vida de cada um de nós.